Na animação Homem-Aranha, o amigão da vizinhança, Peter Parker tem um interesse romântico por uma personagem avulsa, sem nenhuma conexão com as histórias clássicas do herói. E a pergunta que fica é: por quê? O Homem-Aranha tem uma longa lista de relacionamentos nos quadrinhos, desde Gwen Stacy e Mary Jane, até Felicia Hardy e Cindy Moon. Com tantas opções icônicas, por que inventar um romance aleatório? Neste vídeo, vou te mostrar que qualquer outra escolha teria sido melhor. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o like porque dá trabalho fazer esses vídeos. Betty Brant, o primeiro amor e a primeira decepção. Betty Brant foi a primeira paixão de Peter Parker nos quadrinhos, aparecendo em Amazing Spider-Man número 4, 1963. Trabalhando como secretária do Clarim Diário, ela chamou a atenção do jovem Peter, que viu nela uma possibilidade de relacionamento em meio à sua vida dupla como Homem-Aranha. O romance dos dois começou de forma tímida, mas rapidamente encontrou obstáculos. O maior problema era a insegurança de Betty em relação à vida perigosa de Peter. Ela não sabia que ele era o Homem-Aranha, mas percebia que ele sempre desaparecia em momentos críticos, deixando-a preocupada. Além disso, Betty era mais velha que Peter, o que criava uma dinâmica diferente em comparação com outros interesses amorosos dele. O namoro chegou ao fim, quando Betty percebeu que não conseguia lidar com os segredos e riscos da vida de Peter. Esse relacionamento serviu para mostrar ao herói que manter uma vida amorosa enquanto combate o crime não seria nada fácil. Bem-vindo ao Clarim Diário. Obrigado. Eu sou o Peter Parker. Sou fotógrafo. Deu pra notar. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Ei, não fica assim, tá? Suas fotos são tão boas. Quero tirar umas fotos suas. Minhas, Parker. Peter. O amor perdido e a maldição de sempre morrer. Gwen Stacy é, sem dúvidas, um dos romances mais trágicos da história dos quadrinhos. Introduzida em Amazing Spider-Man 31, 1965, Gwen era filha do Capitão George Stacy e rapidamente se tornou o primeiro grande amor de Peter Parker. Diferente de Betty, Gwen se apaixonou pelo nerd e não pelo repórter ou pelo herói mascarado. O relacionamento dos dois foi construído com base na juventude, amizade e cumplicidade. No entanto, a vida de Peter Parker sempre vem acompanhada de tragédias, e Gwen Stacy acabou sendo uma das maiores vítimas disso. Em Amazing Spider-Man 121, 1973, o Duende Verde a sequestrou e a jogou da ponte do Brooklyn. Peter tentou salvá-la com sua teia, mas o impacto da parada brusca quebrou o pescoço da jovem. O mais triste dessa história é que Gwen foi originalmente planejada para ser o grande amor de Peter, mas sua morte a transformou em um símbolo de tragédia. Em praticamente todos os universos alternativos de Spider-Man, Gwen Stacy morre de alguma forma. Ela se tornou uma personagem marcada pela perda, criando uma maldição, na qual sua felicidade com Peter nunca dura muito tempo. Você faz? Isso? Acha que eu não vi? Para. O que eu vou fazer? É por causa da alergia. Isso acaba comigo. Você tá cuspindo na cara das minhas regras. Tô fora. Para com isso. Antes de eu ir embora, vamos tomar um sorvete. Que lindo, cara! Que lindo! Que lindo! Mary Jane Watson, a garota que ganhou o coração de todos. Quando Mary Jane Watson foi apresentada em Amazing Spider-Man 42, 1966, ninguém esperava que ela se tornaria a mulher da vida de Peter Parker. O próprio Stan Lee disse que a ideia inicial era que MJ fosse apenas uma personagem temporária para impulsionar o romance entre Peter e Gwen. Mas o destino decidiu outra coisa.
Mary Jane começou como uma personagem extrovertida e cheia de carisma. Seu bordão clássico, "Você acaba de ganhar na loteria, tigre", mostra a confiança e energia que ela sempre trouxe à vida de Peter. Com o tempo, sua personalidade foi se aprofundando, mostrando que por trás da fachada de garota festeira, havia uma mulher forte, sensível e capaz de entender o peso da vida do Homem-Aranha. Em Amazing Spider-Man 21, 1987, Peter e MJ se casaram, consolidando o relacionamento mais duradouro e icônico do herói. No entanto, esse casamento foi apagado pelo infame arco One More Day, 2007, onde Mephisto alterou a realidade em troca da vida da tia May. Ainda assim, Mary Jane continua sendo a relação mais significativa da história do Aranha. Admita, gatão, você ganhou a sorte grande. Admita, bonitão, você tirou a sorte grande. Felicia Hardy, Gata Negra. Um relacionamento de atração e perigo. Felicia Hardy, também conhecida como Gata Negra, sempre teve uma relação complicada com Peter Parker. Diferente de outras mulheres que se apaixonaram por Peter, Felicia nunca demonstrou muito interesse por ele sem o uniforme. Para ela, o que importava era o Homem-Aranha e sua vida como vigilante. Isso criou um conflito constante no relacionamento deles, pois Peter queria que ela o aceitasse tanto como herói, quanto como pessoa. Felicia, por outro lado, gostava da adrenalina e do perigo que vinham com o romance. Esse relacionamento nunca teve um final feliz, mas sempre foi repleto de química e tensão. 5. Carly Cooper. A cientista que descobriu o segredo. Carly Cooper foi uma cientista forense e uma das namoradas mais recentes de Peter. O relacionamento dos dois começou de forma promissora, pois Carly era inteligente e capaz de acompanhar o ritmo do herói. No entanto, tudo desmoronou quando ela descobriu que Peter era o Homem-Aranha. Sentindo-se traída por não ter sido informada antes, Carly terminou com ele, mostrando que nem sempre as pessoas aceitam bem esse tipo de segredo. Silk, Cindy Moon. Química. Literalmente explosiva. Silk, ou Cindy Moon, foi apresentada nos quadrinhos como alguém que foi picada pela mesma aranha radioativa que deu poderes ao Homem-Aranha. Isso criou uma conexão única entre os dois. A radiação compartilhada faz com que eles sintam uma atração física irresistível quando estão próximos. O romance entre os dois foi mais baseado nesse desejo incontrolável do que em sentimentos genuínos, mas ainda assim, foi um dos relacionamentos mais quentes que Peter já teve. Deborah Whitman. O amor platônico que nunca foi. Deborah Whitman teve uma paixão platônica por Peter, mas sua história foi marcada por problemas psicológicos. Ela começou a acreditar que Peter era o Homem-Aranha e teve dificuldades em lidar com essa suspeita. O relacionamento terminou quando ela percebeu que precisava cuidar da própria saúde mental. Liz Allan. A primeira crush da escola, Liz Allan, foi um dos primeiros interesses amorosos de Peter no colégio. No entanto, esse romance nunca chegou a se concretizar. Liz acabou se casando com Harry Osborn, o melhor amigo de Peter. Fique sabendo, lindinho, que está ótimo nessa fantasia. Muito legal. Pode me jogar a teia quando quiser, Peter. O amor que nunca se concretizou. Jean DeWolf era uma capitã da polícia de Nova York que demonstrava interesse por Peter. No entanto, antes que algo pudesse acontecer entre os dois, ela foi assassinada, deixando mais uma marca de tragédia na vida do herói. Lian Tang, o namoro. Durante a era bilionária. Durante a fase da Parker Industries, Peter teve um breve relacionamento com Lian Tang. No entanto, esse namoro não foi muito memorável e rapidamente foi deixado de lado. Jessica Jones, um interesse não correspondido. Jessica Jones já afirmou que tinha uma queda por Peter Parker na época da escola. No entanto, nada aconteceu entre os dois, pois Peter sequer notava sua existência. Peter Parker e Jessica Jones possuem vínculos interessantes nos quadrinhos. Os dois estudaram na mesma escola e ela era secretamente apaixonada pelo rapaz, embora ele, por outro lado, só lembre dela como a garota em coma Capitã Marvel.
A paixão que quase aconteceu com o histórico de Peter se relacionando com mulheres mais velhas, uma possibilidade com Carol Danvers, Capitã Marvel, até fazia sentido. O problema? Carol nunca levou a ideia a sério, mas Peter certamente queria. Esses são alguns dos romances que Peter Parker teve ao longo dos anos, cada um com sua particularidade, tragédia ou comédia. Mas e aí? Qual foi o melhor par romântico do Homem-Aranha?